Furões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Uncharted Fora do Mapa. O filme estreia na próxima quinta, dia 17 de fevereiro, e eu já tive a oportunidade de assistir ao filme na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem spoilers, mas eu vou falar o que eu achei do filme, o que eu achei do Tom Holland como Nate, porque rolou uma semi-polemiquinha, também vou falar sobre isso aqui no vídeo, enfim, de todos os detalhes, sem entregar muito, mas vocês podem esperar o vídeo com spoilers no dia da estreia aqui depois. Então, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. No filme a gente acompanha Nathan Drake, ou Nate, junto com seu parceiro, o Sully, embarcando numa aventura de caça aos tesouros, de um tesouro que nunca foi encontrado. E o Nate também acredita que possivelmente todo esse mistério do tesouro pode revelar onde está o paradeiro do seu irmão, que ele não encontra, não tem notícia há alguns anos. O filme é baseado no jogo de mesmo nome, Uncharted. Pra quem não sabe ou não é muito do universo dos games, esse jogo ele é um exclusivo da PlayStation, e aqui no filme eles utilizam vários personagens que já apareceram na franquia aí ao longo dos anos, como por exemplo a Chloe, mas uma coisa que é muito interessante é que eles já dão um contexto tanto da família do Drake, também a relação dele com o irmão e como que ele se envolve em toda essa questão, né, de caça aos tesouros. E eu destaco esse aspecto porque quando Tom Holland foi escolhido para ser o Drake, muita gente achou que ele era novo demais para interpretar o personagem, mas aqui no filme a gente vê como tudo iniciou, tem muitas questões das características do personagem que são trabalhadas desde a infância dele, a gente tem um contexto da história do passado já nesse primeiro filme, então eles trabalham desde o início e faz muito sentido, principalmente porque ele não estaria numa situação de se aposentar praticamente, sabe? O que também dá margem para o estúdio, de uma forma geral, construir uma grande franquia dos cinemas, tanto com as histórias dos jogos também, mais pra frente, ou utilizar mesmo que nesse momento, mas que eles consigam prolongar ainda mais essa história. Então, a gente vê como tudo começou, como que ele se envolveu, e já digo pra vocês também, tem umas cenas pós-créditos nesse filme, que dá justamente a entender que eles pretendem fazer uma continuação do filme, e também dá a entender que eles podem utilizar elementos que são trabalhados já no quarto jogo, mas ainda assim com o Nathan jovem. E ainda mais com toda essa relação do Nathan tá mais jovem, ser o Tom Holland, eu sinto que também o filme, conforme eu fui assistindo, ele é pra abraçar um público mais novo também, porque a gente vê outros rostos muito conhecidos aí de séries teen. Então, por exemplo, a gente vê o Rudy Pankow, que pra quem não sabe, ele é o JJ de Outer Banks, e ele vem como o Sam, o irmão do Nate, e é até interessante a gente ter esse ator, né, aqui no filme, porque no final das contas, Outer Banks também é sobre caça ao tesouro. E também a Tati Gabrielle, que ficou muito conhecida por fazer O Mundo Sombrio de Sabrina. Então a gente vê que pelo próprio elenco, numa forma geral, as pessoas também são mais novas. O mais velho acaba sendo o Sully mesmo, que inclusive é interpretado pelo Mark Wahlberg, e é interessante isso porque ele acaba ficando meio como o tio em alguns sentidos, principalmente quando se trata de tecnologia, que vai ter um contexto interessante aqui nesse filme. Então eles acabam trabalhando algumas piadas justamente por ele ser o mais velho aí. Mas vamos falar sobre a história do filme, se eu gostei do filme, a relação desses personagens de uma forma geral. Enfim, eu comecei com toda essa introdução justamente para vocês se situarem do que vocês podem esperar quando vê Uncharted, como que tá o Nathan diferente dos jogos. Mas a história de uma forma geral, eu sinto que o filme, ele é um filme bem comum de caça aos tesouros. E não que isso seja ruim também, ele é um filme muito divertido, inclusive é um filme que se referencia de Indiana Jones, por exemplo. Enfim, acho que não dá pra passar do gênero de uma forma geral sem referenciar o clássico, até porque a gente vê que esses filmes até hoje em dia tem muitos elementos que foram trabalhados em Indiana Jones e outros filmes que vieram depois, que realmente é um filme incrível e é referenciado até hoje. Mas ao mesmo tempo, como os filmes de caça ao tesouro hoje em dia, a gente vê que tem algumas conveniências, mas também tem conveniências boas. Tem alguns elementos que eles começam a trabalhar desde o início, inclusive com relação ao Nate e o Sam, e que vai ser trabalhado lá no final do filme. Então fica bastante atento a esses detalhes que tem ao longo do filme, porque não acaba sendo uma virada à toa. Tudo faz sentido aí, mas realmente em alguns momentos a gente tem sim essas conveniências. Então fica atento ao longo do filme, porque vão fazer sentido, mas ao mesmo tempo sim, o filme ele acaba tendo algumas conveniências para a história andar. Mas eu preciso dizer que o filme ele poderia ser um pouquinho mais
curto, porque quando a gente tem todo o contexto da história, o vilão ele acaba meio que servindo mais para esse background mesmo dessa caça aos tesouros, mas a história dele, em certo momento do filme, perde um pouco o peso, porque acaba focando muito mais na missão do que sobre o que é aquele tesouro e tudo mais. Mas eu devo dizer que tem uma construção de história que é bastante importante, porque quando eles contextualizam a história de como o tesouro foi perdido, ela também serve para um paralelo que a gente acompanha aqui na história principal e que retrata muito sobre a ganância. Afinal, a gente tá falando de um tesouro que é ouro, que vale muito mais do que dinheiro, tá brincando? E as quests também para encontrar onde tá o destino final desse tesouro também remete bastante à história do passado. Então, ela acaba servindo de paralelo pra gente acompanhar aqui, mas realmente a história do vilão que tá conectada com essa história do passado, ela acaba perdendo peso e o vilão ele fica meio sem destino. E falando no passado, eu acho que eles contextualizam muito bem a história principal pra gente entender, por exemplo, que o Nathan, ele tem isso na família dele desde sempre. Gosto muito como eles também fazem a relação dele com o irmão e como afeta ele nos tempos de hoje, até porque toda essa relação é o que leva ele pra essa caça aos tesouros. Então a gente vê o início de tudo realmente, inclusive no início da relação dele com o Sully. Eu gostei muito de como eles construíram a história dos dois personagens e como também o Sully tá atrelado ao Sam e como eles começam a trabalhar a relação de confiança entre eles. Eu acho que os dois atores, eles funcionam muito bem, eles têm uma química legal e como eu falei, né, nas cenas pós-créditos, dá a entender que teria uma continuação. Obviamente vai depender do sucesso do filme, mas é interessante a gente ver como se forma essa dupla. Um aspecto legal também é que eles já vão introduzindo outros personagens, como a Chloe desde o início aqui. É uma personagem que é bastante impressionante. Também gosto muito da interação dela com o Nathan e o Sully, inclusive como eles encaixam ela na história com o Sam e o Sully. E é interessante esse aspecto porque dá a entender que eles podem explorar mais isso se tiver uma franquia de filmes. Eu acredito que quem gosta dos jogos vai gostar dos filmes, porque sempre quando a gente fala de adaptação de jogo para os cinemas, acaba tendo umas problemáticas, né? Muita gente não gostou, por exemplo, de Assassin's Creed. Eu acredito que talvez se as pessoas tiverem algum problema em determinado momento com o filme, é mais por ele ter um tom mais cômico, mas ainda assim, eu acho que eles honram a história do personagem, eu acho que eles introduzem muito bem, principalmente para quem não teve contato com jogos ou para quem é de uma nova geração. Ele é um filme gostosinho e divertido de assistir. Então, assim, de uma forma geral, Uncharted é um filme comum de caça aos tesouros, mas ao mesmo tempo é um filme divertido. Acho que é um filme que você consegue ver com a família, por exemplo. Ele é um filme mais leve também, até porque eu falei, comunica com uma geração mais nova também. E ele tem um grande potencial de se tornar uma grande franquia aí de filmes para os cinemas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para esse filme? O que vocês queriam que explorasse nos filmes ou numa possível franquia de Uncharted? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!